Oi, gente. Os bolsonaristas organizaram um evento ontem para tentar homenagear o Clériston Pereira da Cunha, um dos participantes o ato golpista do 8 de janeiro, né? Ele foi denunciado por isso, né? Estava preso na Papuda, né? E faleceu lá. E eles quiseram homenagear, só que o evento flopou. O evento, inclusive no antigo Twitter, né? Agora o X, né? Várias expressões aí, hashtags, ficaram muito populares no dia, porque até o Bolsonaro desistiu de ir ao evento, temendo que ele iria flopar, né? Enfim, o que acabou se confirmando, né? A internet tirou uma onda com isso e isso está repercutindo. E eu quero analisar o resultado, mas antes eu quero trazer alguns detalhes sobre o evento, né? Aqui tem dizendo que flopou, algumas das hashtags foram essas aqui, né? Estamos falando da morte política do Bolsonaro, né? Não física, né? Mas, enfim, o que chamou a atenção foi o número reduzido de participantes, e aí teve Bolsonaro cagão, porque ele não foi, né? O medo dele do vexame, né? E, enfim, ele ter desistido e tal. Isso, o ato estava marcado para as 2 horas, mas segundo a Folha, os discursos não tinham começado, e o carro de som e tal. E aí tem várias tags sobre isso, né? Flopou, a coisa tá tão feia que Bolsonaro cancelou a aparição no evento, tá com medo do fiasco. Aqui na Corrente do Bem fala, sem cartão corporativo, sem pacote de bondade, sem a máquina pública a seu favor, Bolsonaro é um Zé Ruela, Bolsonaro não é nada, golpistas e Bolsonaro na cadeia. É uma mensagem aqui do Corrente do Bem. Essa mensagem fala de uma coisa relevante, que grande parte das motociatas, elas existiam com patrocínio do dinheiro público, né? Então, eram eventos patrocinados, financiados. Sem esse financiamento, quando você tira isso enfraquece. Mas eu não atribuo apenas a isso o enfraquecimento. Para mim, esse enfraquecimento tem a ver com o enfraquecimento do bolsonarismo e tem a ver também com o homenageado ser um golpista. Não é pacificado em relação à população brasileira que esse golpista deve ser homenageado simplesmente porque faleceu. Outra coisa, se tiver alguma coisa de falha no cuidado dele, as pessoas responsáveis devem ser processadas. Não é porque a pessoa, tudo leva a crer, todas as evidências demonstram que cometeu crimes graves contra a República Brasileira, que deve ser alvo de falta de cuidado. Não só ele, todos os presos merecem cuidados, né? Engraçado que os bolsonaristas parecem muito preocupados com Clériston, mas eu não vejo eles preocupados com a condição dos outros presos, né? É uma visão em relação aos presos extremamente seletiva, só para aqueles que eles chamam de patriotas, né? Talvez o termo mais adequado, sem dúvida, são os golpistas. Mas, enfim, isso daí eu deixo para vocês analisarem. Aqui eu posso mostrar um pouquinho das imagens. Eu lamento pelos ambulantes ali, porque os ambulantes devem estar meio tristes de não tiveram muito mercado nesse dia. Isso deu em vários lugares, né? Manifestações têm adesão fraca e tal. E aqui o cancelamento do Bolsonaro em ato na Paulista organizado por Malafaia, né? Como eu disse, me parece que esse fracasso do evento tem relação com o enfraquecimento do bolsonarismo em geral, tem relação com o fato deles tentarem homenagear um golpista, né? É claro que, como eu disse, se tiver pessoas que demoraram, há evidências que houve uma demora no atendimento dele e tal, isso indicar uma falha, isso tem que ser investigado. Agora, esse tipo de falha não pode acontecer com ninguém, né? E a gente sabe que nos presídios brasileiros, muito porque não há um interesse público de uma reforma do sistema prisional, não é? E quem é que não está interessado em bons tratos para os presos?
Em geral é a direita. Em geral é a direita que faz o discurso que bandido bom é... Vocês sabem o que é que eles dizem, não é? Então, mas quando se trata de uma pessoa que fez o que eles acreditam, o que eles defendem, eles agem dessa forma. A Zambelli teve a cara de pau de chamar esse golpista e os outros golpistas de heróis. Sim, a Zambelli fez isso. A Zambelli fez isso. Olha, a Zambelli... Eu vou fazer um vídeo mais tarde sobre uma derrota que a Zambelli sofreu. É uma coisa assim... E ela teve a falta de caráter, que é típico dela, né? De dizer que a Marielle Franco tinha ligações com traficantes. Mais uma fake news, uma mentira, para dizer que a esquerda endeusou a Marielle enquanto um herói, segundo ela. Esse golpista não estava sendo, precisava ser homenageado e tal. Bem, me parece, olhando pela baixa adesão, que um dos fatores fundamentais para a baixa adesão é que parte do eleitorado, mesmo de direita, não acha que uma figura golpista que foi no 8 de janeiro tentar, junto com outros, subtrair a democracia brasileira, realizar um golpe de Estado, mereça homenagens. Ou seja, o núcleo bolsonarista que acha que deve se homenagear esse tipo de figura parece ser baixo. Né? Parece que isso não tem grande adesão, né, na sociedade brasileira. Ainda bem que não tem grande adesão. O Bolsonaro não ter ido me parece claramente que não queria estar conectado com isso, né? Isso mostra para mim uma coisa. Países que passam pela extrema-direita no poder têm uma queda de adesão na sua política que leva a derrotas eleitorais. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Trump foi eleito, governou pessimamente, foi derrotado por um candidato fraco como Biden. Nunca é demais lembrar que Biden é um candidato fraco, que estava na época mostrando sinais de perda cognitiva, que aumentou desde então, né? E não é só questão da idade, porque o Bernie Sanders também tem uma idade próxima da do Biden, mas cognitivamente estava muito alerta, está muito bem, né? Então, o Trump perdeu para o Biden, né? No Brasil, Bolsonaro, mesmo com todo o dinheiro da máquina, mesmo com a PEC Kamikaze, mesmo com tudo isso, perdeu para Lula, né? E agora os argentinos vão experimentar o que é ter um governo de extrema direita. Se o roteiro seguir, vai significar que depois de um tempo eles vão se arrepender amargamente dessa decisão. O preocupante, no caso dos Estados Unidos, é que Biden está fazendo um governo agora tão ruim com a situação do Oriente Médio, a postura dele alienou tanto a juventude que há um risco dos conservadores de lá serem tão pragmáticos de votarem no Trump e o Biden sangrar tanto a base de ser derrotado no futuro próximo. Se fosse um outro candidato que não o Biden e que não tivesse a postura do Biden em relação à situação no Oriente Médio, a derrota do Trump estava praticamente garantida. Mas a situação é um pouco mais complexa lá nos Estados Unidos. No Brasil, me parece absolutamente evidente o enfraquecimento da extrema-direita e a falta de apoio para esse autoritarismo e para rompantes golpistas. O que a gente viu ontem, para mim, demonstra isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.